meu Jesus, Salvador. Outro irmão todo dia quero louvar maravilha de Deus. Contra todo meu ser, tudo que sempre te adorar. A glória ao Senhor, toda a terra e poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas em um tchau, ao som e seu alegre teu peito e estarei te amarei e comparará a sua e comparará a sua incomparável a promessa pra mim. Amém. 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 Meus amados, boa noite. Eu saúdo a todos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, neste momento eu gostaria de agradecer ao pastor Chagas pela oportunidade que ele me concedera de estar aqui nesta noite com os amados irmãos, ministrando a sua palavra, a palavra do nosso Senhor Jesus, aquele que vive, que reina e que reinará para todo sempre. Amém. Neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e junto comigo estar dando início a este culto com uma oração. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Deus, mais uma vez em Tua presença, Pai querido, nós venhamos te agradecer por mais uma vez estarmos aqui, Pai, para te louvar e para agradecer Teu santo e poderoso nome. Pai amado, neste momento, Senhor, vem agir, Pai, na vida dos Teus servos, Pai amado, conforme o Teu propósito, Senhor, conforme a Tua vontade. Pai querido, venha abençoar este culto, Pai amado, que o Senhor venha nos abençoar a cada dia, Pai, que a sua palavra venha estar presente em nossos corações. Pai querido, que nós possamos sair nesta noite edificados do Teu Evangelho, edificados da Tua palavra, e que nós possamos ser verdadeiros adoradores, adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, que nós possamos levar o Teu Evangelho aos quatro cantos deste mundo. Pai amado, que o Senhor venha ser conosco a cada dia, Pai. Obrigado por suprir as nossas necessidades e estar conosco a cada dia. Abençoe este culto no nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer que cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Nós somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade, ela não tem fim. Amém? Meus amados, neste momento, eu gostaria de transmitir alguns avisos aos irmãos em que o pastor Chagas os recomendou. E um desses avisos é que os amados irmãos possam estar em meio a essa pandemia, em meio a essa quarentena, que vocês possam estar firmes na fé, que vocês possam estar firmes na presença do Senhor.
E que vocês possam, apesar da igreja estar fechada, apesar de nós não podermos nos locomover até a igreja, mas que nós possamos estar fazendo culto doméstico diariamente, que nós possamos fazer nossa devocional, que ao amanhecer, ao acordar, nós possamos jejuar e orar, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que nós, como cristãos, como verdadeiros adoradores, nós devemos vigiar e orar. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que nós possamos ser verdadeiros crentes em meio à situação em que enfrentamos. E outro aviso que o pastor Chagas Burro recomendou é que eu esteja, só um momento, as lives, elas ocorrem na terça, na quinta, no sábado e domingo. Domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a live na EBD e às 7 horas da noite nós temos o culto devocional, amém? E a terceira regra em que o pastor vos recomendou é sobre o lockdown, que nós possamos estar cumprindo as regras do Ministério da Saúde, que nós possamos estar usando máscara, que nós possamos passar álcool em gel, que nós possamos, em meio a essa situação, nos prevenir, com o intuito de nós tentarmos amenizar o crescimento deste vírus. E que nós possamos também evitar de sair nas ruas, sair somente quando for necessário, para comprar algo que está faltando nas nossas casas. Que nós possamos, de fato, ser pessoas com bastante entendimento para saber que a situação que estamos enfrentando não é uma situação de brincadeira, que requer a nossa atenção, que requer algo sério das nossas vidas, amém? Neste momento, eu convido o irmão Diego que esteja louvando mais um hino. Só um momento. Amém. Eu só, o pessoal tá pedindo aqui pra tu baixar um pouquinho o áudio do celular, que tá dando eco. Mas tu só baixa um pouquinho. Amém. Nós estamos aqui, estamos perdendo Senhor Deus, que te enche lugar, seja teu poder, teu Nós estamos aqui, estamos perdendo Senhor Deus, que este lugar seja sentir teu poder, não tem coração, teu altar, quero som do céu, tua glória contemplar, enviar coração, teu altar, quero som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. O coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra,
te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Meus amados, neste momento nós iremos passar para a reflexão desta noite. E a reflexão que eu irei compartilhar com os amados irmãos, ela tem por título O Poder da Fé em Tempos de Pandemia. O poder da fé em tempos de Covid-19. E eu peço aos amados irmãos que estão à escuta, que estão assistindo esta live, que estão com a sua Bíblia na mão, que vocês possam estar abrindo as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20. Amém? Meus amados, nós iremos ler do capítulo de número 20, os versículos de número 1 ao versículo de número 9. Amém? Nós estaremos abrangendo nesta pequena reflexão nesta noite sobre uma reflexão sobre como ter fé pode ajudar em meio à crise em que estamos enfrentando, como ter fé poderá ajudar a nós enfrentarmos as preocupações, a nós enfrentarmos ao medo, para que nós possamos assim alcançar benefícios que estejam beneficiando o nosso corpo e a nossa alma diante de Cristo Jesus. Amém? Meus amados, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer da seguinte forma: algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do mar, morto, para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão-Tamar. Azazão-Tamar e Fonte de Gedi são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus o Senhor, pedindo socorro. Deus deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores desta terra de diante do Teu povo de Israel e deixa a terra deles para sempre a nós, e os descendentes de Abraão, teu amigo. O teu povo tem morado nesta terra, e aqui nós construímos um templo em tua honra. Nós dizemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo, onde tu moraste, e no nosso sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Amém? Meus amados, a pequena reflexão que eu irei trazer aos amados irmãos, ela vem de encontro aos problemas, às situações em que estamos enfrentando no mundo atual, que estamos enfrentando na nação brasileira e na nação de todo o mundo. E eu estive pedindo para Deus, orei ao Senhor, que Ele viesse colocar um tema na minha mente, que Ele viesse colocar uma palavra na minha mente. E o que o Senhor
propôs à minha vida e que eu pudesse transmitir aos amados irmãos nesta noite é que eu estivesse me aprofundando mais sobre um personagem bastante conhecido na Bíblia, chamado Josafá. Para quem não sabe, Josafá, ele era um rei, certo? O rei Josafá, ele era um descendente do rei Davi. Josafá, ele foi o rei de Israel, de Judá, na época em que Israel estava dividida em dois reinos. Israel estava ao norte e Judá estava ao sul, certo? Josafá, a gente vai ver que ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que temia ao Senhor, que estava dedicado sempre a fazer as obras do Senhor, sempre a agir conforme os propósitos do Senhor na sua vida. Mas o que a gente vai aprender mais na frente é que Josafá, mesmo sendo um homem temente, mesmo sendo um homem dedicado ao Senhor, ele cometera os seus erros ao longo da vida. Ele cometia pecados. E o que a gente pode analisar deste pequeno trecho é que até as pessoas que são fiéis, até as pessoas que são tementes ao Senhor, elas têm momentos na vida de perturbações, há momentos na vida de problemas em que a nossa fé ela será abalada. Mas a resposta a gente vai ver mais na frente, na pregação desta noite, que nós devemos depositar a nossa confiança ao Senhor. Amém? Meus amados, Josafá, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele era um rei dedicado a Deus, certo? Ele seguiu nos passos de seu pai Azar, que também era um homem dedicado ao Senhor. E é incrível quando nós lemos a história de Josafá, é que nós vamos perceber que ele era um homem tão dedicado ao Senhor, ele era um homem tão temente a Deus, que em Judá, quando ele governava, ele destruiu todos os templos, todos os altares idólatras. Tudo que era idolatria, Josafá mandou destruir. Ele se recusou a seguir idolatria. Ele se recusou a participar para adorar imagens, para adorar, assim de fato, para adorar falsos profetas, adorar falsos deuses. Mas ele adorava somente ao Senhor. Ele depositava sua confiança somente ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor tinha algo melhor para a sua vida. Amém? E Josafá, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele enviou levitas e oficiais para ensinar o povo de Judá a lei de Deus. Ou seja, ele enviou levitas a evangelizar a palavra do Senhor. Ele evangelizou a toda a região de Judá com o intuito de alcançar almas para Cristo, com o intuito de levar o evangelho de Cristo aos 4 cantos da cidade de Judá. Amém? E Josafá ele também nomeou juízes para administrarem com justiça, assim, o país de Judá. E, de acordo com a palavra de Deus, Josafá, ao escolher esses juízes, ele ensinou cada juiz de acordo com a vontade de Deus. Ele mencionou a cada juiz que cada juiz devia agir conforme o que Deus havia prometido a cada uma dessas pessoas. E se alguma pessoa fosse contra a vontade do Senhor, a mão de Deus estaria pesando sobre a vida deste cidadão. E a gente vai perceber que na história de Josafá, que por causa da sua dedicação ao Senhor, Josafá ele teve um reino próspero. Josafá ele reinou no país de Judá durante 25 anos. E de acordo com a palavra do Senhor, vai nos dizer que as nações que estavam ao redor, todas elas se renderam e se prostraram diante do Senhor Jesus. Por causa de Josafá, muitas pessoas se renderam ao Senhor, conheceram a palavra do Senhor e agiam conforme os propósitos de Deus na vida delas. Amém? Só que, para a infelicidade de nós como os cristãos e de Josafá, do Senhor na época, é que algumas pessoas, nem todo o povo, ele se rendeu, nem todo o povo quis entregar a sua vida ao Senhor. Nem todo o povo quis provar da salvação que Deus ele nos oferece. Muitas pessoas estavam indo contra os propósitos do Senhor e estavam continuando a adorar as falsos deuses e não davam a mínima para o Senhor. Elas acabavam que se tornando pessoas hipócritas e egoístas por pensarem somente em si e por não quererem enxergar a verdade. Amém? E uma observação em que falei no início é que Josafá, ele era um homem temente a Deus. Mas vocês lembram que eu falei que ele, ao longo de sua vida, cometeu pecado, cometeu vários erros, e o maior erro deles, a palavra do Senhor vai nos dizer, que foi o fato do rei Josafá
ter se aliado ao rei Acabe. Para quem não sabe, o rei Josafá, ele era o rei de Judá quando Israel era dividido em 2 reinos. Israel estava ao norte e Israel era liderado pelo rei Acabe. E o rei Acabe, ele era conhecido na época por não querer que nenhum cristão anunciasse o evangelho de Deus. Ele era conhecido por perseguir o evangelho de Cristo. E por isso, ele era conhecido também por ter a maldição de Deus. Deus o amaldiçoou. Acabe, ele estava debaixo da maldição de Deus. Correto? E a palavra do Senhor vai nos dizer que o erro de Josafá foi ter se aliado ao rei Acabe. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Acabe e o rei Josafá, eles vão partir para uma guerra. E nessa guerra, o rei Acabe, ele vai disfarçado. Ele não vai com suas vestes de rei. Porque os inimigos, na qual eles iriam para batalhar, estavam querendo matar o rei Acabe. Então o rei Acabe vai com suas vestes normais, não vai com suas vestes reais. E o rei Josafá, um homem íntegro, um homem inocente, honesto, ele vai com suas vestes reais, vai com suas vestes de rei. E ao chegar na batalha, os inimigos, ao verem o rei Josafá vestido com suas vestes de rei, de soberano, o que vai acontecer? Os inimigos vão pensar que é o rei Acabe e vão querer matar o rei Josafá. Só que o que eles não sabiam é que Josafá era um homem temente a Deus e que Deus estava com Josafá. E a palavra vai nos dizer que Josafá, ele foi poupado desta guerra. As pessoas que queriam matar Josafá não conseguiram porque a presença do Senhor habitava naquele lugar, habitava na vida de Josafá. E Josafá saiu daquela guerra com vida. E a palavra do Senhor também vai nos dizer que o rei Acabe, aquele mesmo que outrora passava a perna no rei Josafá, que estava disfarçado com o intuito de não morrer, ele é morto. Ele é morto porque a mão de Deus pesou sobre a sua vida. E a mão de Deus, ela não falha. E por que Josafá não morreu? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, e mais na frente nós iremos detalhar, que Josafá, ele entregou a sua vida ao Senhor. Ele confiou em Deus. Ele depositou a sua fé. E a gente vai ver aqui que, segundo a Crônicas, capítulo 22:4, a partir disso, a gente vai ver que, certa vez, os moabitas e amonitas se aliaram contra Josafá. Seu exército era muito grande e Josafá ficou muito preocupado. Por isso, ele proclamou um jejum por todo o país e orou fervorosamente a Deus por socorro. Ele colocou toda a sua confiança em Deus para a vitória. Deus respondeu a Josafá e lhe garantiu a vitória. Os judeus nem sequer iriam precisar de lutar. Deus iria lutar por eles. Josafá louvou a Deus pela resposta e animou o exército a colocar sua fé em Deus. Na manhã seguinte, Josafá enviou músicos à frente do exército para louvarem ao Senhor. Então, Deus causou divisão entre os inimigos, que se mataram uns aos outros. Os israelitas somente saquearam os mortos, sem precisarem de lutar. Depois, eles voltaram para Jerusalém e adoraram a Deus. Meus amados, a gente vai ver que depois dessa batalha, o rei Josafá, ele teve paz durante o resto do seu reinado, durante o resto dos seus 25 anos. E após esses 25 anos, o rei Josafá, ele vai morrer e o seu filho, chamado Jeorão, vai assumir o lugar como seu sucessor. Meus amados, por que eu quis compartilhar com vocês a história do rei Josafá? Porque ela é uma história que vai nos transmitir fé. Ela é uma história que vai nos mostrar como nós devemos ser dedicados ao Senhor, como nós devemos medir a nossa fé, a nossa confiança diante do nosso Pai, amém? E a gente vai aprender com Josafá, que Josafá, ele teve medo, ele teve um grande medo de ser atacado, mas apesar do medo que ele teve, ele buscou ao Senhor em primeiro lugar. Ele colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. E em meio à situação, em meio ao problema que ele estava enfrentando, ele disse: Deus, Tu és comigo, Tu és o primeiro da minha vida. Tu, que habita em mim, há de fazer a Tua vontade em minha vida. Amém? Então, a partir desse momento, Josafá, ele foi abençoado por Deus. Josafá, ele passou a ser um homem íntegro diante de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer também que ele teria medo, não porque ele era somente um servo de Deus, mas ele
possuía sentimentos como cada um de nós. Ele era um ser humano comum igual a cada um de nós. Apesar de sua fé inabalável, ele teria medo, mas ele sabia que a sua confiança vinha de Deus. Ele sabia que o amanhã não pertencia a ele, mas o futuro a Deus pertence. E ele sabia que Deus há de lhe escrever a vida dele. Deus sabia o início e o fim de sua vida. E Deus há de controlar não só a vida dele, mas a vida de cada servo que está sendo com ele, que em meio às situações em que estamos enfrentando, está abrindo o seu coração, está abrindo a sua mente para que Cristo possa entrar, para que a palavra de Deus possa habitar na sua mente, que Cristo habite no seu coração, e que você possa ser um verdadeiro adorador, que você possa agir conforme os propósitos de Deus. A gente sabe que a fé, ela não é crer naquilo que a gente vê, e nem naquilo que a gente pode tocar. Mas fé é crer naquilo que nós podemos sentir. Ter fé não é crer no visível aos olhos humanos, mas é crer no visível aos olhos do coração. Amém? É crer no visível ao coração. É sentir a presença de Deus. É confiar no Senhor. É depositar nossa confiança em Cristo Jesus. É deixar que Cristo haja nas nossas vidas conforme os propósitos que Ele, desde o início, tem preparado para nós. E a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: nós não sabemos se a palavra do Senhor, se mais na frente, algumas vezes, se o rei Josafá, ele entrou em pecado. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, no finalzinho do capítulo 20, que Josafá, ele se tornara, de fato, um homem íntegro, um homem temente ao Senhor, um homem dedicado a Cristo. E o que a gente pode fazer a análise sobre a história de Josafá com a situação em que enfrentamos atualmente é que nós não sabemos se este vírus, o coronavírus, ele vai se estabilizar na próxima semana. A gente não sabe se esse vírus vai piorar. E isso acaba aqui fazendo indagações nas nossas vidas, com o intuito de nos fazer: será que nós seremos poupados dessa pandemia? Ou será que nós nos tornaremos vítimas dessa pandemia? E aí são várias perguntas em que nós, como servos de Deus, nós fazemos a nosso psicológico. E eu creio que se nós depositarmos a nossa fé em Cristo, se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, você pode ter certeza que esse vírus não vai abalar a sua vida, porque Deus é contigo. Se você enfrentar essa situação como um servo de Deus, essa doença não vai te abalar. Lembre-se, eu não estou dizendo para você não usar máscara. Eu não estou dizendo para você não utilizar álcool em gel. Eu não estou dizendo para você ir contra presidente, Ministério da Saúde, governador. O que eu estou dizendo é para você confiar em Deus. O que eu estou dizendo é para você depositar a sua fé em Cristo, porque a palavra dele vai nos dizer: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Pai, meus amados, que vocês possam a cada dia seguir conforme os propósitos de Deus. A gente sabe que esse momento em que enfrentamos é um momento de preocupação, é um momento de nos fazer encarar o medo, de encarar a angústia, medo de perder nossos familiares, perder parentes em que amamos, perder amigos, perder situações alegres em que nós enfrentamos nessas vidas. Mas lembre-se de uma coisa: o medo por causa do coronavírus. Mas a Bíblia, ela vai nos dizer, ela nos convida a manter a confiança em Deus, porque ela nos quer que nós possamos ter uma confiança inabalável no Senhor, uma fé capaz de romper rocha, capaz de romper muralhas. Ela quer que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Ela quer nos fazer servos de Cristo. Cristo, a partir do momento em que nós não temos Cristo em nosso coração, nós somos fracos, nós somos inúteis, nós somos nada. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, a partir do momento que você tem fé em Cristo, que você adora a Deus, que você crê no Senhor Jesus, você é mais do que um vencedor. Você é forte, você é firme, você é um jovem firmado na rocha do Senhor Jesus, amém? E a palavra do Senhor também vai nos dizer que nós devemos manter a nossa confiança na salvação que vem de Deus também, amém? Nós devemos confiar na salvação que Deus nos prometeu, porque se nós confiarmos na salvação que Deus nos prometeu, nós também caminharemos para livramento dos sinais que há de vir, conforme a profecia do Senhor. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que, mesmo nessa situação em que enfrentamos, nós possamos estar olhando para Cristo de uma maneira mais especial.
de uma maneira mais atenta. Que nós possamos olhar para a salvação que Deus nos oferece com um amor no coração. Porque a salvação que Deus nos oferece, o amor que Deus nos oferece, ele é muito maior. Ele é capaz de curar qualquer doença. Principalmente a maior doença, que é aquela que a palavra do Senhor vai nos dizer que é nos livrar da condenação do inferno. Se você depositar a sua fé e a sua confiança, o Senhor há de estar contigo. O Senhor há de te livrar das situações, de tentações do inimigo, de provações, porque Deus habita em ti. E Deus há de te livrar da condenação do inferno, porque você topou seguir a sua caminhada ao lado de Cristo. Porque você olhou para cima e disse: Senhor, o meu alvo é você. O meu alvo é o Senhor Jesus. O meu alvo é tu, ó majestoso. Meus amados, em que a palavra do Senhor vai nos dizer também que Deus, ele não precisa mostrar que nos ama, somente nos livrando dos males deste mundo. Sabe por quê? Porque Deus, ele já provou que nos ama ao enviar o seu Filho para morrer por cada um de nós que somos pecadores, para nos livrar do pecado, para nos livrar da mão do inimigo. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor quer o melhor nas nossas vidas. E o nosso dever como cristão, o nosso papel como servo de Deus é só um. É aceitar que Cristo habite em nosso coração. Amém? E para já finalizando, eu gostaria de compartilhar também com os irmãos uma frase de um autor desconhecido, mas que diz assim, sobre fé. Confiar no que não se vê e não se conhece é caminhar com firmeza na escuridão, na certeza de que alguém guia nossos passos. Acreditar no que não se compreende, isso é fé. Fé também é a força que nos impulsiona, nos protege e nos cura. Amém? Meus amados irmãos, nós possamos a cada dia, ao acordar, jejuar, orar, depositar a nossa confiança ao Senhor. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Porque nós somos Igreja de Cristo. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes eu falando adoradores, para nós nos tornarmos verdadeiros adoradores. Mas é porque, na situação em que vivemos atualmente, há pessoas em que se dizem crente, mas que no fundo não possuem fé. São pessoas fracas na fé e que em meio a essa situação estão fracas. Estão deixando que o inimigo abale a sua vida. A gente, desde o início da nossa caminhada cristã, nós vimos aprendendo na igreja que nós devemos evangelizar o evangelho de Cristo. E a gente evangeliza aos poucos, mas há pessoas em que não evangelizam e que esperam o tempo mais próximo da vida do Senhor. E esse tempo está chegando. A situação que estamos enfrentando atualmente é a melhor situação para enfrentarmos. É a melhor situação para sairmos evangelizando o amor de Deus. É nessa situação que nós provaremos que nós somos verdadeiros adoradores. É nessa situação que nós provaremos que nós somos filhos de Deus, que nós somos chamados de Deus, que nós somos escolhidos por Deus para estar aqui na terra levando o seu evangelho. E Deus, ele quer isso de nós. Deus, ele quer responsabilidade nas nossas vidas. Deus, ele quer ter um comprometimento nas nossas vidas. Ele quer ver que nós possamos estar aptos e responsáveis a levar o evangelho do Senhor aos quatro cantos deste mundo. Amém? Meus amados, que a palavra do Senhor ela venha habitar no seu coração. Que você possa se tornar a cada dia um servo de Deus. Que você possa a cada dia se fortalecer na fé. E se você conhece algum amigo que esteja fraquejando, que esteja se sentindo triste, na angústia, vá lá. Conforte-o com a palavra do Senhor. Conforte-o com o manual de instrução do crente. Chame ele para Jesus e diga para ele o seguinte: se você aceitar Jesus, você não só vai se livrar dessa situação, como você também vai ter a vida eterna. Você vai ter uma paz imensa no mundo. A palavra do Senhor vai nos dizer que apesar de você ser crente, você vai passar por tribulações. Você vai passar por provações. O inimigo vai tentar a sua vida, principalmente porque você está ao lado do Senhor.
Mas em todas essas situações, lembre-se de uma coisa. O Senhor, Ele não te abandona. O Senhor, Ele habita em ti. O Senhor, Ele te quer para fazer morada em teu coração. Ele quer que você seja um verdadeiro adorador, um servo de Deus. Amém? E que a palavra do Senhor esteja habitada no teu coração. Que ela venha edificar a sua vida. Que ela venha a cada dia agir na sua vida de uma forma diferente. Que você leve o Evangelho de Deus aos necessitados, às pessoas que precisem. E lembre-se de uma coisa, tenha fé, confie em Deus, porque o mais Ele fará na tua vida. Amém? Obrigado pela oportunidade. Meus amados, neste momento eu convido o irmão Diego a estar louvando mais um hino. Só chamar ele aqui um momento. Amém. Irmãos, eu vou louvar, a gente vai louvar, né? Um hino que eu acredito que tem muito a ver com a mensagem viva, porque nós não podemos, como ele já falou, temer esses momentos difíceis, mas nós vamos saber que Deus quis fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Onde que eu peço, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Onde que eu peço, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vir, se curar, eu vou. Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Amém.
Meus amados irmãos, e para finalizar a live, eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos um livro, está a palavra do Senhor, no livro de Lucas, no capítulo de número 21, no verso de número 11, amém? Vai dizer o seguinte: em vários lugares haverá grandes tremores de terremotos, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais sendo o Senhor vai nos dizer que nós não deveremos ter medo, porque é necessário que tudo isso aconteça para que a profecia do Senhor Jesus se cumpra. Ou seja, o Senhor está dizendo na sua palavra que em meio a essas tentações, em meio a essas tribulações, Ele estará com cada um de nós. Amém? Meus amados, e para finalizar, eu gostaria de finalizar com uma frase que nos diz a seguinte: nenhum obstáculo será tão grande se a sua vontade vier de Deus. Ela é capaz de vencer algo muito maior. Amém? Que Cristo esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Obrigado pela presença de todos e que cada um possa estar cumprindo as recomendações do Ministério da Saúde, que você possa estar usando suas máscaras, usando o seu álcool em gel, que você possa estar se prevenindo e, principalmente, tendo sua fé e tendo a confiança em Cristo em dobro. Amém? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amém.